Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães, eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará o que for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. O mundo inteiro está voltado lá para o Cristo, para Copacabana, para o Rio de Janeiro, nessa experiência bonita da unidade da igreja. A igreja se planifica no Brasil com a figura do seu chefe maior. Aquele a quem Jesus disse: o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu, está aqui no Brasil, evangelizando desta maneira livre e espontânea que é própria do Santo Padre, dizendo tantas coisas bonitas, discursos curtos, porém ricos em conteúdo. Cada frase é aproveitada. Gostaria de lembrar 2 coisas importantes, de tantas coisas, mas que me chamaram a atenção. Ontem, na Via Sacra, ele dizia o seguinte: que nós precisamos descrucificar os irmãos. A igreja precisa descrucificar os jovens, os irmãos. Eu achei isso tão forte, que é tirar da cruz. E quando a gente olha, tem tanta gente crucificada, muita gente crucificada. Aí ele vem lembrar a juventude e ao mundo inteiro que a nossa missão não é de crucificar, mas é de descrucificar, de ajudar a sair da cruz, ressuscitar, tirar da morte para a vida, dar a esperança, devolver a alegria, que é outra palavra que ele tem falado muito,
a fé, a esperança e a caridade que geram a alegria. Outra coisa importante que eu gostaria de frisar aqui, quando ele, na última estação que a cruz foi erguida, ele olhou para aquela cruz que já peregrinou o mundo inteiro e ele disse: ninguém toca uma cruz sem deixar nada nela. Ninguém toca uma cruz sem deixar nada nela. Lembrando aquela cruz que foi tocada por tanta gente, inclusive aqui na nossa paróquia, lá em Mãe Luísa, a cruz veio e a juventude tocou a cruz ali no campo de futebol. Assim como ninguém toca a cruz sem tirar nada dela. A gente deixa e a gente retira dela também alguma coisa. E são tantas e tantas frases de efeito que ele evangeliza, produzindo tantas reações do coração da gente. Bom, mas o Papa vem falar deste Deus que é presente em nossa vida e que na liturgia de hoje ele se permite negociar a salvação do justo. Na primeira leitura, Abraão negocia a salvação do justo e vai então oferecendo propostas. Deus, os pecados de Sodoma e Gomorra chegam aos céus e chama a atenção de Deus. E Deus diz: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Tá demais, tá demais. Só que lá em Sodoma morava Ló, o sobrinho de Abraão. Abraão, preocupado com o sobrinho que ali estava, disse: mas Senhor, o Senhor vai destruir o justo pelo injusto, um pelo outro? Não vai nem fazer distinção de ninguém? Ele disse: pelos justos eu não destruirei. Aí começa a negociação. Abraão disse: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor volta atrás. Ele disse: pelos 50 justos eu não destruirei. Abraão foi, olhou, não encontrou 50 justos. Senhor, desculpe a minha insistência, mas se tiver 40, Deus diz: se tiver 40 justos, pelos 40 eu não destruirei. E foi baixando o número. Quando chegou em 10, a leitura termina e ele diz: pelos 10 eu não destruirei. No final só tinha um justo. Deus retirou o justo e meteu fogo. Deus retirou o justo e destruiu os injustos. E tem na continuação da história, diz que a mulher de Ló, quando olhou, então virou uma estátua de sal. Deus que se permite negociar. Ele tem paciência e Ele quer a salvação de todos. Essa leitura nos ajuda a compreender que no tempo de Jesus, quando Ele vem, não foi somente uma cidade que se revoltou contra Deus e que pecou, foi a humanidade inteira. A humanidade inteira entrou na desobediência e Deus veio em Jesus Cristo para salvar a humanidade. Aí agora era mais uma vez, só tinha um justo. Só existia um justo na face da terra, Jesus Cristo. Só que dessa vez o justo morreu pelos injustos. Aí foi o justo que inverteu o processo, e foi o justo que morreu pelos injustos. O único justo que tinha, Jesus Cristo, deu a vida para que todos nós tivéssemos vida. Tão grande é o amor de Deus para conosco. São Paulo, na segunda leitura, vai compreender isso e disse: nós tínhamos uma dívida muito grande e Deus pagou a nossa vida. Deus comprou a nossa dívida. É como se alguém que devesse muito fosse ao banco para pagar a dívida e o gerente vai dizer: alguém já pagou a dívida por você. Que alegria! Foi o que aconteceu conosco. Ele pagou
as nossas dívidas. Então foi o justo que morreu pelos injustos, trazendo vida para todos nós. Bom, lá no Evangelho, nós vamos ter então essa leitura bonita, onde Jesus vai ensinar o Pai Nosso, no Evangelho de Lucas, e vai dizer uma coisa, vai falar que a gente tem que insistir no pedido. A oração da gente tem que ser insistente. Eu me lembro, quando eu falo disso, me lembro da oração de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Rezou 30 anos pelo um pedido só, pela conversão do filho. 30 anos, de manhã, de tarde e de noite, pedindo uma coisa só. Ele vai colocar isso, a ilustração é desse amigo. Se um amigo chegasse de madrugada e recebesse uma visita e não tivesse nada para dar a essa visita, ele vai à casa do vizinho e vai insistir. Vai pedir o pão para oferecer a sua visita. Ele lá de dentro vai dizer: não me incomode, já estamos todos deitados. E era nas esteiras para poder passar e abrir a porta, teria que passar por cima de todos os outros. Não nos incomode. Mas o outro continua pedindo. Ele vai dizer: se não atender porque é amigo, vai atender por causa da insistência. Por isso, pedi e vos será dado, batei e vos será dado, e vos será aberto. Só que quantas e quantas vezes o silêncio de Deus nos incomoda. Quantas e quantas vezes a gente diz assim: mas Senhor, eu estou pedindo, foi o Senhor que disse que podia que pedir, que o Senhor iria nos conceder. E às vezes a gente não entende, porque o silêncio de Deus. Aí agora me veio a imagem de uma senhora que um dia, conversando comigo, disse: padre, o salmo que eu mais gosto é o Salmo 22. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O salmo bonito, como eu gosto de rezar. Mas de repente ela olhou para mim e disse: mas padre, me falta tanta coisa. Mas me falta tanta coisa. Quando eu olho para dentro de casa, me falta muita coisa. Meu marido está desempregado, o meu filho também, só tem muita desunião lá em casa, mas eu continuo rezando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque as coisas não acontecem no nosso tempo, não. Acontece no tempo de Deus. É por isso que a gente reza no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O homem tem pressa, Deus não. Mas nós já sabemos que Deus não quer o mal para nós. Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Voltemos para as nossas casas pensando nisso. Deus não quer o mal para ninguém. Deus só quer o bem, Ele é Pai. E a gente vai continuar insistindo no pedido, perseverando: ô Senhor, se for do teu agrado, escuta o meu pedido. Mas seja feita a vossa vontade, Senhor. E insistindo no pedido. Porque às vezes a gente pede uma coisa de manhã, quando chega de tarde já pede outra, quando chega de noite já pede outra, feito um menino ruim, né? Se colar, colou, não é? Aí a gente pede uma coisa e pede outra, aí não tem perseverança no pedido. Aí a gente já sabe que Deus não dá o que a gente pede. Deus dá o que a gente precisa. Deus não dá o que a gente pede, Ele dá o que a gente precisa. Ele sabe da nossa necessidade. Portanto, nesta Eucaristia, Senhor, escuta a nossa prece e aumenta a nossa fé. Olha para a juventude que está lá, se colocando à tua disposição. Dá-lhes perseverança. E de lá, ao serem enviados, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, fazendo discípulos meus todas as nações, que possam perseverar na fé, recebendo o dom do Espírito Santo, que é o grande presente que Deus nos dá. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.